Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 27 de dezembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós vamos falar aqui sobre a situação na faixa de Gaza. O mapa aqui nesse site não tem nenhuma mudança, mas a gente tem alguns outros mapas que mostram uma situação um pouco diferente aqui. Parece que a região norte já está praticamente completamente dominada por Israel. Continuam os ataques e conflitos aqui no sul e no centro da faixa de Gaza, né? Aqui no sul, uma busca muito grande pelo Sinwar, que é o líder lá do Hamas nessa região. Ele está aqui em Khan Yunis, não se sabe exatamente aonde. Israel está fazendo uma grande busca por ele aqui, né? Além disso, a gente tem a informação aqui do norte de Israel, sul do Líbano, onde continuam conflitos muito fortes por aqui. E a gente tem uma thread feita pelo pessoal lá de Israel sobre as negociações entre Israel e Estados Unidos para a invasão do Líbano, né? Como a gente falou, Israel pretende invadir o Líbano para resolver o problema do Hezbollah, mas os Estados Unidos não quer que isso aconteça, né? E a verdade é que Israel meio que depende dos Estados Unidos para evitar que esse conflito escale de tamanho aqui na região. É lógico que se fosse só questão de lidar com o Hamas, lidar com o Hezbollah, Israel ganha essas guerras com o pé nas costas, sem problema nenhum. Mas o problema todo é que, e se isso espalhasse, entrar Irã, Rússia, Arábia Saudita, outros atores nessa guerra, isso poderia complicar a situação. Então, ninguém quer uma guerra mundial a essa altura do campeonato. Os Estados Unidos têm um papel fundamental nisso daí, né? Então vamos ver um pouco sobre quais são as negociações que estão acontecendo entre Israel e Estados Unidos sobre uma possível intervenção aqui no Líbano, né? Vamos falar também sobre mais palhaçadas do pessoal que diz apoiar os palestinos e não o Hamas, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por TNT, Rombo Programado para Taxar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias para a gente falar lá no nosso site wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, começando aqui na faixa de Gaza, vocês veem, não tem mudança nesse mapa aqui, embora a situação seja essa que a gente está descrevendo, né? Mas tem esse outro mapa aqui, feito pelo Visegrad 24 e pelo Warmapper, que mostra aqui nesse mapa, aqui na parte norte da faixa de Gaza, justamente que toda essa região central aqui, ó, já teria sido dominada por Israel nos últimos dias, né? Então a gente já sabe aqui desse mapa, a gente já tem que essa parte toda aqui está dominada por Israel, mas agora com essa informação de que também esse centro aqui estaria dominado, bom, basicamente o que a gente tem aqui é que a parte norte já está praticamente toda em controle israelense. O que faltam agora são alguns bolsões aqui na região do campo de Jabalia, aqui na região da cidade de Gaza, aqui na parte leste da cidade de Gaza, e aqui em Beit Lahia ainda tem também um bolsão aqui a ser dominado por Israel, né? Mas a situação aqui na parte norte, como a gente falou, já está basicamente resolvida em termos de Israel. Esse aqui é o Warmapper, que é o original que fez esse mapa. Então tem esse mapa aqui, ele fez também um outro mapa aqui da região central, em que Israel também avançou isso daqui. Israel, lembrando que lançou um alerta de evacuação para essa área aqui, que inclui a cidade de Burej e outros povoados por aqui também. Então tudo leva a crer que Israel deve avançar nessa região aqui, na parte central da faixa de Gaza, né? E finalmente no sul da faixa de Gaza, o bolsão que tinha aqui a cidade de Bani Shueila, aqui que estava cercada pelas forças israelenses, foi complementado. Então Israel já está dominando a maior parte aqui da parte leste de Khan Yunis, né? Falta ainda a parte oeste da cidade, bem como outras áreas que eles têm avançado por aqui, né? E lembra, existe essa área aqui que é considerada uma zona humanitária segura. Não quer dizer que não vai haver bombardeamento em situação alguma, até porque os palestinos já dispararam foguetes aqui dessa área humanitária, que seria uma área combinada para não ter nada ali.
mas de qualquer forma é mais segura do que o restante aqui da faixa de Gaza, que em algum momento tudo vai ser tomado por Israel aqui no sul também, né? E ali em Khan Yunis, o pessoal está colocando aqui que as forças de elite da 98ª Divisão do Exército Israelense estão justamente fazendo uma busca nos túneis lá em Khan Yunis, buscando o chefe do Hamas, o Sinwar, né? Então, eles estão fazendo essa busca por lá, é a principal atividade do exército israelense nesse momento. É uma atividade complexa, uma atividade complicada, justamente devido a essa extensa rede de túneis que tem por lá, né? Esse cara aqui é o tal do Sinwar que está sendo procurado. O que a gente pode tirar dessa situação aqui na faixa de Gaza é que basicamente a situação já está bem encaminhada, como a gente já tinha falado, né? E o que está acontecendo agora é o problema no norte de Israel e sul do Líbano, né? No dia de Natal, o Hezbollah atingiu uma igreja católica grega melquita, uma variação aí do catolicismo, e foi atingida a igreja com uma munição antitanque que explodiu completamente essa igreja, e um cristão que estava guardando a igreja foi ferido, 80 anos de idade, um absurdo isso, né? Mas isso daqui é apenas uma das brutalidades que o Hezbollah tem feito no norte do Líbano. Tem um grande problema por lá, e o Omer Alali traz aqui pra gente uma thread sobre o que está sendo negociado sobre isso ali no Líbano, né? Então a thread está em hebraico, a gente vai usar o tradutor aqui para conseguir entender o que está escrito, mas basicamente é o seguinte, né? O que está acontecendo na fronteira norte agora e por que nós devemos nos preocupar com isso? É uma thread um pouco longa, mas importante, né? E daí ele começa dando uma visão geral do que está acontecendo em termos de números, né? Foram 14 israelenses mortos em ataques do Hezbollah lá no norte de Israel, 511 Hezbollah ataques de foguetes, antitanques e coisa e tal, 61 pessoas evacuadas ali da região. Hezbollah é o mesmo que Hezbollah, tá? É só a tradução que às vezes é diferente. Enfim, é um conflito enorme que está acontecendo ali no norte por conta do Hezbollah, né? Até aqui, Israel está evitando expandir a campanha no norte. Tenta preservar a questão da equação de resistência, né? Que não dá para chegar nos resultados adequados porque o Hezbollah ainda mantém uma taxa de 8 ataques por dia, em média, no norte de Israel. De acordo com o reporte do Wall Street Journal, o Biden preveniu um ataque preemptivo no norte, que era o interesse de Israel, já atacar o sul do Líbano, e agora ele está segurando a linha e está tentando gerar uma solução política para a situação ali, né? Então o que está acontecendo é isso, o Biden não quer uma ação militar ali no Líbano. A gente já sabia dessa história que Israel está querendo se preparar para uma ação militar ali, mas é lógico, depende dos Estados Unidos, porque, de novo, se fosse só para ganhar do Hezbollah, Israel não teria nenhuma dificuldade, mas é aquele negócio, se Israel invadir o Líbano, pode ser que outros atores, a Síria, a Jordânia, principalmente o Irã, resolvam retaliar, e aí a situação pode sair fora de controle. Então parece que o Biden não quer isso e está tentando uma solução política para a situação ali no norte de Israel, né? Agora, uma solução política não é algo ruim, né? Ao contrário, é melhor você chegar numa solução política e atender todo mundo sem precisar usar a força, evidentemente, sem gastar os recursos malucos que são perdidos numa guerra. O problema começa quando não se tem a definição correta do objetivo político que busca atender, né? Ou seja, ok, vai ser uma solução política, mas qual solução política? O que resolveria o problema? Qual seria o resultado adequado politicamente para Israel nessa situação, né? Isso é um problema mesmo em caso de esforços militares ou diplomáticos. O que politicamente Israel quer atender lá no Líbano para ter uma vitória nessa guerra, né? Então ele continua aqui, que tem um artigo um artigo maravilhoso, segundo ele, do Jacob Amidror, sobre uma futura guerra no norte, que ele aponta que a principal falha na segunda guerra do Líbano, né, porque já houve várias guerras entre Israel e Líbano, justamente por questão do Hezbollah
ali no sul do Líbano, né? O grande problema foi justamente isso, não haver um objetivo político definido. Isso evitou que o exército israelense fosse capaz de planejar os objetivos da guerra e entendessem o que eles esperavam chegar, qual seria o final que deveria ser buscado por essa guerra. No final causou a necessidade de sair lá do Líbano e os grupos terroristas que foram eliminados no Líbano no primeiro momento acabaram sendo recriados posteriormente, né? Então ele continua aqui, sem um objetivo político definido, iniciar uma campanha no norte é uma receita de falha. Mas a falta de um objetivo político também nos leva à falha na questão diplomática, ou seja, o que o Biden quer fazer, esse acordo que eles querem fazer aqui, se não tiver um objetivo definido, também não vai resolver o problema. De acordo com o que foi publicado no jornal libanês, aqui eu não sei o nome do jornal, o mediador Amos Hochstein, que foi quem conseguiu o acordo de águas territoriais, né? Então esse cara aqui negociou com o Líbano e fechou esse acordo aqui, ó, no início de 2023, inclusive é recente esse negócio, né? Aqui, ó, você tem aqui o Líbano, Israel, e qual que é o problema? Qual é a divisão aqui de águas territoriais aqui nessa região? Por quê? Porque agora, vocês sabem, Israel nunca teve petróleo, né? Nunca teve o que explorar de petróleo. O pessoal até brinca que Abraão andou 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, e achou o único pedaço do Oriente Médio que não tem petróleo, né? Mas enfim, agora acharam. Aqui no Mediterrâneo tem alguns campos de petróleo aqui em Israel, inclusive próximo da fronteira com o Líbano. E aí gerou esse problema de quem são esses campos, né? Então, Israel acreditava que era essa linha de cá, né? E o Líbano dizia que era essa linha de cá, que deixava todo esse campo aqui com o Líbano, e aí no pedacinho desse outro campo aqui também com o Líbano, né? Então, eles chegaram ao acordo que foi essa linha 23 aqui, que foi a alternativa que foi aceita e resolveu esse problema, essa disputa territorial ali entre Líbano e Israel, né? Então, agora, ele atualmente está fazendo um outro acordo que é ainda pior do que o anterior, ou seja, os israelenses não gostaram desse acordo porque deixou esse campo todo aqui praticamente para o lado do Líbano, né? Enquanto eles esperavam que a maior parte ficasse para Israel. Enfim, aqui eles falam aqui também sobre esse acordo. O acordo é essa linha vermelha aqui. Israel queria essa linha azul aqui de cima, o Líbano queria a linha tracejada aqui de baixo, né? Bom, nem sempre o Twitter mostra aqui a tradução do negócio, então a gente vai ter que usar aqui o tradutor do Google, né? De acordo com o acordo, Israel também está obrigado a cumprir diversas outras condições, né? O Líbano receberá a propriedade do ponto 1B em Nakura. Esse é um ponto com controle estratégico na região, que também é o ponto a partir de qual começa a linha flutuante que marca a fronteira marítima com o Líbano. O que ele está falando aqui? Aqui é mais fácil de ver. Aqui ó, tem uma linha flutuante que fica aqui, que marca a fronteira com o Líbano. Israel bota isso justamente para evitar ataques terroristas ali. E no final das contas, o Líbano vai ficar com o controle dessa linha, segundo as negociações que eles estão fazendo agora, né? Além disso, Israel sairia de 13 pontos que estão em disputa dentro da marcação aqui da linha azul. Então ele está falando desse outro mapa aqui, que tem uma série de localidades que, embora fiquem no Líbano, são controladas por Israel justamente em função de terem sido usadas pelo Hezbollah no passado, né? Isso seria, essa região seria entregue para forças internacionais, inclusive teria que sair de Shiba, que é uma área que era da Síria, que foi ocupada por Israel aqui nas colinas de Golã, e que teria que ser entregue para as forças internacionais. O Líbano não tem nenhuma justificativa para ter posse sobre essa área. Se tivesse que devolver, teria que devolver para a Síria, não para o Líbano, né? Não faz sentido isso. Aí você fala, ok, a gente tem que pagar isso tudo aí, vai sair caro para Israel esse acordo todo, mas e o que a gente vai ganhar com isso, né? Qual que seria a compensação? De repente, se for por uma boa causa, a gente consegue, pode ser que vale a pena abrir mão disso tudo, né? E o que eles estão dizendo aqui é que, na verdade, o Hezbollah se moveria 5 quilômetros para longe da fronteira, né?
e que com isso seria possível retornar os israelenses aos 42 vilarejos que foram evacuados, sem o medo de amanhã o Hezbollah fazer um ataque igual o pessoal de Gaza fez e invadir e matar esse pessoal todo, né? Ou seja, o que ele está dizendo é muito pouco, né? 5 quilômetros só da borda, 5 quilômetros da fronteira é muito pouca distância. Ok, dá para correr isso em poucos minutos, né? Então não teria ganho real para Israel esse acordo, né? De acordo com a resolução 1559 de 2004, o Hezbollah já deveria estar completamente desmontado em Israel. Em 2006, depois que Israel saiu do Líbano, a resolução 1701 das Nações Unidas disseram que o Hezbollah deveria ser desmantelado completamente e que não poderia ter presença de homens armados, armas ou equipamento militar no sul do Líbano, e seria proibido, exceto para... o sul do Líbano seria proibido, exceto para o exército libanês e as forças da ONU, as forças de paz da ONU ali na região, né? Ou seja, Israel estaria entregando um monte de coisa em troca de basicamente nada, muito menos do que foi acordado já no passado, foi aceito já no passado como condição ali para o Hezbollah, né? O que a gente está sabendo na prática, desde 2006, Hezbollah continua a se estabelecer ali no sul do Líbano, ou seja, colocando aqui um monte de bases do Hezbollah aqui na região, e os vilarejos de Israel estão sempre sob o risco de uma invasão nessa região aqui, né? Ou seja, a proposta americana é simplesmente uma desgraça. Isso iria demandar de Israel simplesmente palavras para entregar territórios e soberania em retorno do Hezbollah, talvez parcialmente respeitar a resolução da ONU que já tinha sido acordada em 2006 e que, lógico, não foi respeitada desde então, né? E o que ele está falando aqui, o que Israel deve fazer? Deve aumentar a pressão política para abandonarem esse acordo, não ter que ter acordo nenhum com o Líbano neste momento. Ou seja, ele continua aqui explicando mais sobre o que poderia ser feito. E, o Hezbollah é uma organização terrorista e coisa e tal. A visão deles é que não tem alternativa, infelizmente a única alternativa é a militar. Esse acordo político que está sendo costurado pelo Joe Biden só tende a piorar a situação ali no sul do Líbano, né? Vamos ver no que vai resultar isso daí. É um grande enigma, porque, de novo, se for só uma guerra entre o Israel e o Líbano, eu não tenho, ou Hezbollah dentro do Líbano, até porque Israel não tem nenhuma pretensão territorial dentro do Líbano, só quer se ver livre dos terroristas do Hezbollah. Se for só isso, ninguém tem dúvida que Israel faz tranquilo. O problema e o Irã, né? E tem essa outra análise muito interessante aqui feita do que seria uma guerra Israel-Hezbollah no contexto atual. Esse artigo foi escrito em 7 de outubro de 2022, portanto, um ano antes do ataque do Hamas, né? Então, veja, isso daqui não é um artigo feito agora, nessa situação, é um artigo que foi feito lá atrás, já imaginando que, em algum momento, Israel teria que resolver o problema do Hezbollah ali na região, né? Então, é 7 de outubro, mas é 7 de outubro de 2022, é um ano antes do ataque do Hamas ali, né? E o autor aqui do artigo diz que essa guerra Israel-Hezbollah seria diferente dos conflitos anteriores, né? Teria novas táticas, estratégias que seriam muito mais mortais que antes, né? E existe o risco de escalar, espiralar fora de controle. O que ele está dizendo aqui? A guerra que teve em 2006, que foi a última guerra entre Israel e Líbano, foi basicamente uma disputa de dois conceitos, né? A doutrina do Hezbollah de fazer guerra de atrito, de desgastar as forças israelenses, enquanto Israel focava em força bruta, então um exército muito poderoso, né? O Hezbollah tentou levar os israelenses a um empate, né, uma situação estática, um conflito prolongado, enquanto explorando a questão de que Israel tem uma sensibilidade alta para mortes, né? É uma coisa parecida com o que está acontecendo lá na guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia não está nem aí para soldados russos mortos, mas a Ucrânia sente muito a morte dos soldados. Aqui também o Hezbollah não está nem aí para cada soldado que morre, mas Israel sente a perda dos soldados israelenses. Então eles exploram isso justamente para tentar fazer uma guerra desigual, né? E Israel, por outro lado, busca força bruta, principalmente pelo ar,
muito bombardeio aéreo, é o que tem feito também na faixa de Gaza, né? E dois analistas de inteligência veteranos, o Itai Brum e o Itai Shapira, disseram que ambos os conceitos se provaram pouco eficientes, né? O Hezbollah conseguiu alguns ganhos, mas teve muito dano mesmo. Enquanto o exército israelense atingiu o Hezbollah de forma dura, mas falhou em segurar uma vitória decisiva nessa guerra. A prova é que o Hezbollah voltou depois dessa guerra com muita força, né? E daí eles têm um paper dizendo que ambos os lados têm que agora mudar a sua visão sobre essa guerra, né? E a visão xiita, a visão do Hezbollah, é uma guerra mais agressiva que reflete uma mudança fundamental, segundo eles estão buscando ali, que ele busca não apenas ganhar a vitória por não perder, ou seja, a vitória por segurar Israel. Ao contrário, eles querem causar muito danos na infraestrutura estratégica de Israel, ativos militares e população civil, né? E então a próxima guerra não vai ser a mesma coisa. Eles estimam que o grupo pode lançar 4.000 foguetes por dia nos primeiros dias do futuro conflito, né? De fato, a gente viu muitos foguetes sendo lançados agora nesse conflito ali no norte, né? Bom, o que ele traz aqui como alternativa é que talvez a melhor maneira de Israel ganhar essa guerra fosse ir direto no ponto central, que é o que? Beirute e Teherã. É isso aí mesmo que eles estão falando aqui. Que no final das contas não adianta ficar brigando no sul do Líbano, que Israel deveria atingir direto Beirute, que é onde está a infraestrutura do Hezbollah, onde está o centro nervoso do Hezbollah no Líbano, e Teherã, que é quem financia o Hezbollah. Eu não preciso dizer para vocês que isso seria uma guerra realmente complicada no final das contas, né? Enfim, de novo, eu acho que Israel ganha também do Irã se entrar numa guerra direta com eles. A questão a coisa começa a ficar mais complicada. O risco de aí você ter outros países ali do Oriente Médio entrando nesse conflito, ter mais preocupações por ali, começa a ficar grande, né? Enfim, essa é a visão que o pessoal está colocando aqui como possível dessa futura guerra Israel-Hezbollah, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre o avanço apenas ali na faixa de Gaza. A gente tem a informação de que os Houthis lá no Iêmen atacaram mais um navio ali na região. O navio United 8 foi atingido ali no Mar Vermelho, né, infelizmente. Os militares americanos falaram que derrubaram 12 drones e 5 mísseis lançados pelos Houthis no Iêmen. Então, ou seja, apesar desses 12 mísseis, desses 12 drones e 5 mísseis terem sido derrubados, ainda teve um navio atingido ali, o que é um absurdo, né? Bom, isso daqui é uma outra coisa engraçadíssima, né? O pessoal aqui, o Hamad, que é palestino, é ligado ao Hamas, ele diz aqui que está doente com esse pessoal que apoia palestinos e não o Hamas. Não tem esse negócio na cabeça desse pessoal, não. Palestino e Hamas é a mesma coisa. Quem está dizendo isso é um cara lá da Palestina, tá? Ele fala aqui, ó, eu nunca ouvi ninguém da minha família palestina, amigos ou páginas que eu sigo na mídia social condenar o Hamas. Por outro lado, cada um deles criticou, condenou o Hamas, né, da autoridade palestina por facilitar a ocupação. Você não pode, de nenhuma forma, apoiar direitos palestinos e não apoiar o Hamas. O Hamas nos representa. Nós somos o Hamas. E viva a resistência e coisa e tal. Pois é. Tá vendo aí? Isso aqui é bom para mostrar para o pessoal que diz que apoia os palestinos, mas não o Hamas. Eu não tenho nada contra os palestinos, a verdade é essa. Mas dizer que eu apoio os palestinos, não. Eles deixaram o Hamas fazer aquilo ali. Agora vão sofrer a consequência, né? Ninguém quer matar palestino, mas eles estão ali, não tem alternativa, né? Enfim, deixa claro para todo mundo que não tem esse papo de apoiar palestino, não apoiar o Hamas, segundo um palestino, né? A propósito, esse símbolozinho aqui do elevador de descer, né? Talvez já antevendo o que vai acontecer na morte dele, o símbolozinho é usado pelo Hamas, tá? O pessoal que apoia o Hamas usa esse triângulozinho apontando para baixo, né? Pegar o elevador para descer.
E olha que coisa curiosa, né? A Folha de São Paulo traz uma reportagem aqui dizendo que palestinos boicotam produtos de Israel em supermercados da Cisjordânia. Não tem nada contra isso, eu já falei para vocês, eu acho que boicote é uma arma legítima, uma arma não violenta, ninguém é ferido com isso. Se você não quer comprar um produto de uma empresa ou alguma pessoa que você não gosta, é seu direito fazer isso, então não tenho nada contra os palestinos fazerem isso daqui. O mais engraçado só, imagina se o pessoal israelense resolver boicotar produtos palestinos, né? Não tem como, né? Porque não tem produtos palestinos, não se produz nada naquela terra ali, é impressionante. E outra coisa também, né? Será que esse pessoal também lembrou de desligar a luz e a água que lá na Palestina são fornecidos gratuitamente por Israel? Afinal, se eles estão boicotando, né? Para boicotar, não pode comprar também. Ah, mas o preço é zero, então a gente aceita. Não, peraí. Vocês estão fazendo boicote, tem que boicotar de verdade. Desliga a luz, desliga o gás e desliga a água também, porque vem tudo de Israel lá para a Palestina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.